Laranja R$1, na promoção só até 15 de novembro de 1889. De brinde você ganha a cabeça do Dom Pedro II. Não perca, freguesa! História da música brasileira. As Laranjas da Sabina. O que uma vendedora ambulante tem a ver com a queda da monarquia no Brasil? Esse vídeo é para você que deseja conhecer a história da música brasileira. Se interessou? Então assista esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Everton e hoje eu vou falar sobre um dos maiores sucessos do final do século XIX no Brasil, a música As Laranjas da Sabina, composição de Arthur Azevedo e Francisco Carvalho. Arthur Azevedo, que era um grande dramaturgo e o maior nome do teatro de revista no Brasil do século XIX. Mas antes, vou pedir que você sente o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas. Essa música fala sobre uma manifestação de estudantes da Escola de Medicina do Rio de Janeiro em 25 de julho de 1889. Agosto, setembro, outubro, novembro. Isso mesmo, pessoal. Foi apenas 4 meses antes da queda da monarquia, em 15 de novembro de 1889. Essa manifestação foi um grande ato do movimento republicano. Começou com uma ação autoritária de um subdelegado de polícia que proibiu a vendedora de frutas Sabina de comercializar seus produtos na frente da Faculdade de Medicina. Os estudantes ficaram possessos da vida e fizeram uma manifestação no centro da cidade. Por que dessa reação? Um dos motivos é que a barraca de frutas era o ponto de encontro dos estudantes e eles eram amigos da Sabina. Essa manifestação, ela foi assim uma manifestação bem humorada, tinha um clima meio carnavalesco. Havia até uma coroa de frutas e uma faixa escrito ao eliminador de laranjas. Por onde a manifestação passava, ela recebia apoio popular. E muitas pessoas não só apoiavam, como também aderiam à manifestação. Ou seja, elas se juntavam. Uma das ruas em que a manifestação passou, a Rua do Ouvidor, era onde funcionavam os principais jornais da época. Os estudantes aproveitaram, visitaram essas redações e defenderam o direito de Sabina vender frutas onde ela quisesse. À medida que a manifestação crescia, o viés republicano ia ficando mais forte e teve até vivas ao intelectual republicano Rui Barbosa. O ato ficou ainda mais forte com a adesão dos estudantes da Escola Politécnica. Então, eles se dirigiram à subdelegacia de São José para entregar a coroa ao eliminador de laranjas. Mas o subdelegado arregou. Quando os estudantes chegaram, ele não estava lá mais para recebê-los. Nos dias seguintes, as notícias sobre a manifestação bombaram nos jornais. E estes foram só elogios ao caráter pacífico da manifestação. E por causa da ampla repercussão, a polícia teve que revogar a proibição e Sabina pôde voltar a vender suas frutas na frente da faculdade. Fala sério, né, velho? Que isso? Os caras fizeram uma manifestação contra uma decisão da polícia, contra o Império e não tomaram um monte de porrada, não tomaram cacetada não, cara. Ninguém foi preso, ninguém foi morto. Que manifestação que é essa que os jornais elogiam os manifestantes? A imprensa é a primeira a criticar esse tipo de manifestação, ainda mais como mulher negra, ainda
ser defendida por homem branco naquela época. Ah, não, cara. Você me convencendo com um monte de playboyzinho. Você defende uma mulher preta e pobre e os jornais também só servem aos interesses da elite branca elogiar os manifestantes. Ah, bichão, você vai tomar contato. Eu vou dizer isso aí, velho. Para responder a essas perguntas, precisamos analisar alguns elementos. O primeiro é que o século XIX foi marcado pelo surgimento de ideias e movimentos que abalaram a monarquia e fortaleceram os ideais republicanos. Podemos citar como exemplo o movimento abolicionista, que lutava pelo fim da escravidão no Brasil. Segundo, os estudantes, tanto da Faculdade de Medicina quanto da Escola Politécnica, eram em sua maioria republicanos. Terceiro, os manifestantes não fizeram qualquer ataque direto ao Império e suas instituições. Eles preferiram utilizar do humor e do questionamento a uma decisão de uma pequena autoridade, como se fosse assim algo corriqueiro. Ou seja, eles organizaram a manifestação de uma forma que pudessem fazer seus questionamentos sem dar motivo para o Império realizar um ato de repressão. Quarto, a imagem da Sabina e de seu corpo negro foi utilizada pelos estudantes como um pretexto para se manifestar. Eles se passaram por defensores, de uma figura pobre e marginalizada. Sem falar que o autoritarismo contra uma mulher negra e pobre era um símbolo que remetia às instituições da escravidão. É como se eles quisessem dizer que aquele tipo de manifestação só ocorreria na monarquia e nunca em um regime republicano. Tudo isso, claro, sem poder falar diretamente. Quinto, o fato de os estudantes não sofrerem qualquer tipo de repressão pode ser explicado na própria pergunta. Eles eram brancos, privilegiados e eram das classes dominantes. Se você pesquisar, inclusive, sobre manifestações de pessoas do povo que ocorreram nessa época do Império, verá que a repressão era violenta, era bem diferente do que ocorreu nessa manifestação. E sexto, interessava muito às elites contar uma versão da história em que parte dos afro-brasileiros seriam gratos aos seus superiores brancos. Eles seriam uma espécie de senhores de escravo bonzinho, que poderiam até lutar pelos interesses dos pretos. Assim, após a abolição e a queda do Império, seria possível contar uma conversa fiada de que a elite branca não seria tão ruim e que o Brasil não seria um país racista. Claro, que só sendo muito inocente para acreditar nisso. A gente acredita até hoje, hein, cara. Esse aí que é o problema. Mas também tem essa coisa do ar carnavalesco também, né? Como é que foi? Então, a primeira questão a considerar, sobre isso é que as manifestações cômicas elas eram próprias do espírito acadêmico da época. Era justamente isso que a opinião pública esperava dos manifestantes. Segundo, é que, como dito acima, eles tinham que se manifestar sem evidenciar o caráter político de sua mobilização. E o humor, claro, era a melhor forma de fazer isso. Terceira questão a considerar é que as sociedades carnavalescas da época eram muito engajadas nas campanhas abolicionistas. Então, essa forma de manifestação dialogava com essas associações. Era muito importante isso para ganhar adeptos, para ganhar influência. A quarta questão é que ridicularizar de forma bem humorada um alvo bem definido através de símbolos e alegorias era a linguagem dessas agremiações carnavalescas. E era, devido a isso, era uma linguagem que os populares do Rio de Janeiro da época compreendiam facilmente. Teatro de revista. Em 1890, Arthur Azevedo e seu irmão, o escritor Aloysio de Azevedo, esse mesmo, galera, o mesmo Aloysio de Azevedo que escreveu a obra O Cortiço. Eles criaram a peça A República. E para ela, Arthur Azevedo, junto com Francisco Carvalho, compôs o tango brasileiro As Laranjas da Sabina, que se tornou um dos maiores sucessos do século XIX. A Sabina ela foi interpretada pela atriz e cantora Ana Manarese. No livro de Franklin Martins,
quem foi que inventou o Brasil, ele diz que Anna Manarese é italiana, porém em sua tese de doutorado Sabina das Laranjas, Raça e Nação na Trajetória de um Símbolo Popular 1889-1930, Mikkel Sigel e Tiago de Melo Gomes dizem que Anna Manarese é grega. Não sabemos quais das fontes está correta. Aliás, você que está assistindo esse vídeo, você sabe qual é a verdadeira nacionalidade de Anna? Você já ouviu falar em Anna Manarese? Se você souber a nacionalidade dela, eu peço por gentileza que escreva nos comentários. O que sabemos sobre ela é que a interpretação nas Laranjas da Sabina, na peça República, foi um enorme sucesso. Mas tudo bem, foi um sucesso, mas a Sabina era negra. Por que uma atriz italiana europeia faz sentido? Então, no final do século XIX, as oportunidades, praticamente não havia oportunidade, né, para atores negros, porque você tinha uma sociedade extremamente racista, elitista, né, e assim, a gente tinha acabado de assinar a Lei Áurea, né? Tinha acabado de ocorrer a abolição. E o público da época, o que eles queriam mesmo era ver a sensualidade, né, das atrizes brancas. Eles estavam acostumados a ver e imaginar isso, né? E o teatro de revista, assim, ele, além da sensualidade, ele tratava de questões sociais e políticas, mas ele era para um público abrangente, não era só para os mais conscientes. E esse público mais amplo, eles não estavam acostumados, né, nem com a ideia de ver uma protagonista negra numa peça, né? Então era impensável para eles na época que o papel principal de uma peça não fosse de uma jovem atriz branca, principalmente europeia. E assim, sendo que se os artistas negros ainda hoje, né, mesmo eles sendo super talentosos, melhor do que os brancos muitas vezes, eles são excluídos dos papéis principais, né, das principais obras. No final do século XIX no Brasil, isso era ainda mais cruel. Sabina e a construção da identidade nacional. Ainda que Arthur e Aloísio Azevedo tenham branqueado Sabina na peça A República, eles deram início à representação de tipos afrodescendentes na cultura de massa. É importante dizer, inclusive, que esse foi um dos primeiros aparecimentos de um personagem do tipo baiana, igual a que fez sucesso mais tarde com a Carmen Miranda. Essa representação, ela pode ser considerada uma tentativa de dar a essa personagem um caráter de identidade nacional. Era algo que estava sendo discutido na época. Posteriormente, a personagem baiana ela foi incorporada ao carnaval e essa tradição ela se mantém até hoje nos desfiles das escolas de samba. A música As Laranjas da Sabina. A canção de Arthur Azevedo teve seu sucesso prolongado muito tempo depois da peça A República. E em 1902 ela foi gravada por Baiano e em 1904 por Pepa Delgado, ambas as gravações feitas pela Casa Edison. O que garantiu que a história da Sabina fosse conhecida por um longo período. Aliás, vamos deixar um link da música na versão de 1904 nas descrições desse vídeo. Assim, independente do seu gosto musical, vale a pena você ouvir para conhecer. Essa música e essa personagem foram reiteradas em inúmeras apresentações por todo o período da Velha República. Sabina e a queda do Império. É óbvio que não foi essa manifestação que derrubou o imperador Dom Pedro II, mas ela certamente fortaleceu e deu moral ao movimento republicano e contribuiu de maneira a fornecer uma série de símbolos para esse processo histórico. Podemos perceber, estudando essa manifestação, é que nela os republicanos ganham apoio de parte significativa da opinião pública, o que é decisivo para a obtenção de vitória em qualquer processo político. O que você achou dessa história? Quer conhecer mais
sobre a música brasileira e as histórias que existem por trás delas. Então eu peço a você que dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa lhe avisar sempre que nós publicarmos um conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Os rapazes arranjaram uma grande passeada, desse modo preparam quando gostam da mulata. Os rapazes arranjaram uma grande passeada, desse modo preparam quando gostam da mulata.